Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Cristo, diga aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos mais um domingo na casa do Senhor para aprender dEle. E eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesse dia tão especial. Abra comigo a sua Bíblia, João, capítulo 1. João, capítulo 1. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. Sem a ajuda do Data Show. Data Show não, né? Data Show é antigo, né? Eu sou crente antigo. Crente vintage. Com a ajuda do LED, da projeção. João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 43. Meus irmãos, nós estamos ministrando uma série, os discípulos de Jesus. Esse será o 6º discípulo que vamos tratar nessa série. Hoje vamos falar sobre um discípulo muito especial, Bartolomeu. Diga Bartolomeu. Quem aqui já ouviu falar alguma coisa de Bartolomeu? A Bíblia fala muito pouco sobre esse personagem bíblico, sobre esse discípulo, esse apóstolo, mas alguns textos nos traz informações preciosas acerca desse homem de Deus. E eu confesso aos irmãos que na medida que eu me debrucei a estudar acerca desse personagem, o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. João capítulo 1, versículo 43, está escrito assim na palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te damos honra, glória, louvor e adoração nesta manhã. Tu és o bendito das nossas almas, o bendito das nações. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor tem primazia neste lugar. E nesse momento, que a sua palavra será liberada, que ela vá e produza o resultado ao qual se destina. E nós cremos, Pai, que uma vez liberada, a sua palavra produz fruto a 100 por 1, porque ela é viva, eficaz, ela penetra em nosso interior, separa o espírito da alma e discerne a vontade do nosso coração. Por isso que a sua palavra possa nos transformar, nos restaurar, nos curar, nos libertar de nós mesmos. Que a sua palavra nos conecte com o céu, com o sobrenatural. Que possamos sair daqui nesta manhã transformados pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, eu falei que pregaria sobre Bartolomeu, mas li um texto que fala sobre a conversão de Natanael. Qual é aqui a confusão? Não há confusão nenhuma, porque Bartolomeu é Natanael. Bartolomeu, ele era conhecido por 2 nomes, Bartolomeu e Natanael. Isso era muito comum na vida dos discípulos. Vários discípulos eram conhecidos por 2 nomes ou até 3 nomes. Por exemplo, Simão, Pedro; Levi, Mateus; Judas, não Iscariotes,
ele era conhecido como Tadeu e Lebeu, ele era conhecido por 3 nomes. E Bartolomeu era conhecido como Natanael. Isso era normal na vida dos discípulos. Muitos discípulos tiveram o seu nome mudado, por razões diversas. Por exemplo, Judas teve o seu nome mudado para que não fosse confundido com Judas o Iscariotes, o traidor. Então ele era conhecido também como Tadeu ou Lebeu. Simão, aquele que ouve, Jesus mudou o nome dele para Pedro, Petrus, rocha, porque Jesus queria fazer dele alguém firme em sua presença. Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, estava apontando para o propósito que havia estabelecido na vida desse discípulo. Cada mudança de nome tem um contexto, tem uma história. Mas isso que eu vou falar com a igreja nessa manhã. A questão aqui não é a mudança de nome, porque a marca que distinguiam esses homens não foi a mudança de nome que eles experimentaram, mas o caráter deles que foram mudados depois que se encontraram com Cristo. Porque ouça, igreja, o céu não nos conhece pelo nosso nome ou pelo título que carregamos, mas pelo testemunho de fé que damos. O mundo espiritual não nos reconhece pelo seu nome, pelo seu título ou pelo rótulo que as pessoas te dão. O mundo espiritual, ele te conhece, te reconhece pelo testemunho de fé que você dá. E foi exatamente isso que Jesus está expressando quando ele se encontra com Bartolomeu, Natanael. Quando Jesus se encontra com ele, ele diz o seguinte: eis um israelita verdadeiro em quem não há dolo. Jesus está dando testemunho público acerca de quem era esse discípulo, esse personagem bíblico. Era um verdadeiro israelita, não em virtude de sua posição geográfica, porque Bartolomeu, ele era da tribo de Naftali. Ele havia nascido em Caná da Galileia. Caná da Galileia estava no território da tribo de Naftali, ou Naftali, como você queira dizer. E ele era um israelita, não porque tinha nascido ali naquele lugar. Ele era um israelita de verdade. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, Bartolomeu, Natanael, ele teve o seu nome mudado, ele teve o seu nome transformado. E a questão, irmãos, não se trata de como somos chamados, mas de como somos lembrados. O mundo espiritual, o céu, nos reconhece não é pelo seu nome, pelo seu título, mas pelo testemunho de fé que você dá. Jesus deu testemunho acerca desse personagem bíblico. Tu és um israelita verdadeiro, em você não há dolo. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus não unge aparência. Deus, Ele unge quem somos verdadeiramente. Jesus estava dando testemunho acerca deste homem. E eu me lembro de Jó. Sabe por quê, irmãos? Jó, ele passou por tudo que passou. Perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu seus negócios. A única coisa que ele não perdeu foi sua esposa. Ele perdeu emocionalmente, porque em determinado momento a mulher falou para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Então emocionalmente ele perdeu a mulher também, mas não fisicamente falando. Jó passou por muitas dificuldades, por muitas tribulações. E a primeira vez que Deus vai falar com Jó, em meio a todo esse sofrimento, foi no capítulo 38. A primeira vez que Deus direciona a sua palavra para Jó é no capítulo 38. Do capítulo 1 até o capítulo 38, ele sofre e Deus não fala nada com ele. No 38, a primeira coisa que Deus fala com ele: Jó, cinja teus lombos como homem. Sabe o que o Senhor estava falando com Jó? Jó, presta atenção, eu dei testemunho de você para Satanás. Porque quando Satanás foi falar com Deus, Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro,
homem que me honra, que me adora. Aí Satanás falou: ah, claro, você dá tudo para ele, assim até eu. Assim até eu adoro o Senhor, você deu tudo para ele, porque de mim o Senhor tirou, mas para ele você deu tudo. Aí o Senhor falou: então tá bom, então vou deixar você tocar nas coisas dele, só não tire a vida dele. Deus deu testemunho para o inimigo, para Satanás, acerca de quem era Jó: homem íntegro, homem justo. E a primeira vez que o Senhor vai falar com Jó, depois de toda essa luta, tribulação que ele passou, foi: Jó, cinge seus lombos como homem. Em outras palavras, o Senhor está falando: Jó, sustenta o testemunho que eu dei de você para o inimigo. Sustenta o testemunho que eu dei de você para Satanás, porque eu falei que você é justo, que você é íntegro, que você não me serve pelo que eu te dou, você me serve porque você crê em quem eu sou. Sustenta o testemunho. Em outras palavras, Deus estava falando assim: Jó, eu te dei muito, Jó. Eu te dei graça, eu te dei unção, eu te dei revelação, eu te dei discernimento, eu te dei sabedoria, eu te dei propriedades. Jó, eu te dei muito. Então agora, sustenta o testemunho na tribulação, na dificuldade, na angústia. E essa, irmãos, é uma palavra para mim e para você. Porque a questão não é como somos chamados, é como somos lembrados pelo Senhor, pelo céu. Não importa o seu nome, o seu rótulo, o seu título. O que importa é como o céu lembra de você. E nós precisamos aprender a sustentar o testemunho da fé, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, das angústias. Irmãos, nós precisamos cingir os nossos lombos como homem. Porque se no dia da angústia nós nos apresentamos tristes, a palavra do Senhor diz que nós somos fracos. É no dia da angústia que nós revelamos a nossa fé. Então ouça, a questão não é o nome pelo qual somos chamados, é como somos lembrados. E a pergunta que eu faço é: como que você é lembrado pelo céu? Como que eu sou lembrado pelo céu? E a gente vai entrar um pouquinho aqui nesses aspectos, estudando a vida desse personagem bíblico chamado Bartolomeu. Irmãos, Bartolomeu ou Natanael era um discípulo autêntico. O chamado dele aconteceu em João capítulo 1. Agora ouça o que eu vou te falar. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. O primeiro milagre que Jesus fez foi em João capítulo 2. E qual foi o milagre? A transformação da água em vinho. E ele fez esse milagre onde? Em Caná da Galileia, exatamente na cidade natal de Bartolomeu, de Natanael. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Ouça. Primeira coisa aqui que é uma qualidade desse personagem bíblico: Bartolomeu seguia Jesus não por causa dos milagres que ele fazia, mas porque ele tinha a revelação de quem Jesus era. Jesus não tinha feito um milagre sequer, mas Bartolomeu já o seguia. Já havia se apresentado como um discípulo, já tinha dito: eis-me aqui, Senhor, eu vou te seguir. Jesus não tinha feito milagre, ele não tinha visto nada sobrenatural, mas ainda assim ele decidiu seguir a Jesus. Porque o verdadeiro discípulo, irmãos, não segue a Jesus pelos milagres que ele faz, mas por quem ele é. É uma revelação que você recebeu na sua alma, no seu espírito. Você o segue, você o ama, você o adora, você é um discípulo. Não pelo que ele faz, os milagres, os prodígios, as maravilhas, mas porque você tem uma revelação de quem ele é na sua história. Quantos podem dizer glória a Deus? É evidente que nós temos muitos milagres para contar, porque o Senhor ele faz milagres em nossas vidas. Mas e quando ele não faz? E quando há silêncio de Deus? E quando passamos por momentos na nossa jornada e que nós não estamos entendendo o que está acontecendo? É nesse momento que nós temos que decidir ser um discípulo de verdade e seguir a Ele, continuar o servindo por quem Ele é, ou ficar frustrado, decepcionado,
quiçá abandonar a fé, porque o Senhor não está fazendo, o Senhor não está falando, o Senhor não está ministrando, eu não estou entendendo esses processos que eu estou vivendo. Irmãos, um discípulo verdadeiro, ele nasce no dia da angústia mesmo. É quando há silêncio, é quando não tem milagre. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas Bartolomeu já havia decidido ser um discípulo. Nós precisamos decidir ser discípulos, não importa o tempo, o momento, a circunstância, com milagre, sem milagre. Eis-me aqui, Senhor, eu vou continuar te servindo, te adorando, te exaltando. Agora, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando você tem uma fé sincera em Deus, acontece conosco o que aconteceu com Bartolomeu. Bartolomeu não precisou ver milagres para seguir a Jesus. E onde foi o primeiro milagre que Jesus fez? Na cidade de natal dele, em Caná da Galileia. É como se o Senhor estivesse falando bem assim: Bartolomeu, como você me seguiu, mesmo sem ver milagre, o primeiro milagre que eu vou fazer no meu ministério vai ser na sua casa. Porque, irmãos, o Evangelho começa transformando a nossa casa, o ambiente que vivemos. O Evangelho começa transformando o meio que estamos. O Senhor não quer te tirar de onde você está, Ele quer transformar esse ambiente que você está vivendo. Tem muitas pessoas que chegam na igreja e estão com um casamento destruído. Ouça o que eu vou te falar: o Senhor não quer te tirar desse casamento, Ele quer transformar esse casamento. Às vezes a sua casa está vivendo uma tribulação, problema com os filhos, não há engajamento, às vezes uma série de problemas. Ouça, o Senhor não quer te tirar deste lugar, Ele quer transformar este lugar para a honra e glória dEle. Agora ouça, o milagre segue quem crê. É isso que a palavra do Senhor declara: os sinais seguirão aos que creem. Bartolomeu creu em Jesus, mesmo sem ver um milagre. Ele era um homem íntegro, um israelita verdadeiro, não havia nele dolo, fingimento. É como se Jesus estivesse falando assim: o coração íntegro vê milagre. Diga assim: o coração íntegro vê milagre. Bartolomeu era um discípulo autêntico. Irmãos, o discípulo autêntico serve a Jesus, independente se ele está vendo milagre ou não, se as coisas estão indo bem ou não, se há desafios ou não. Você já passou dessa fase, você já superou essa fase, você serve a Jesus por quem Ele é. Agora ouça, irmãos, como que foi a conversão desse discípulo de Bartolomeu? Vamos ler o texto, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Sabe como que a conversão de Bartolomeu se deu? Através de uma amizade. Foi Filipe que apresentou a Natanael Jesus. Quando Filipe foi achado por Jesus, quando ele foi encontrado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se preocupar com a vida espiritual do seu amigo. Porque, irmãos, as nossas amizades têm que ser missionais. As nossas amizades têm que ter um propósito. Nós precisamos ter compromisso em levar os nossos amigos a Cristo. Filipe não pediu dinheiro, não pediu carro, não pediu casa ao Senhor Jesus. A primeira coisa que ele fez, quando ele teve um encontro com Jesus, foi se preocupar com a vida espiritual do seu amigo. Porque o discípulo, ele está comprometido com a evangelização. O discípulo verdadeiro, ele está comprometido com a evangelização.
Ele está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor. Está preocupado se o seu amigo conhece a Cristo, se os seus pais conhecem a Cristo. Ele está preocupado se o seu chefe conhece a Cristo. E a vida dele é missional. Aonde quer que ele vai, ele fala do amor de Jesus. E ele busca conduzir as pessoas a Jesus. Foi isso que Felipe fez. Natanael, Bartolomeu, ele se converteu através de uma amizade espiritual. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que é muito importante que as nossas amizades nos ajude a cumprir o propósito de Deus. Porque tem muita amizade que você tem que está atrapalhando a sua caminhada. Tem muita amizade que muitas vezes nós temos, que ao invés de nos empurrar para o propósito, nos empurram para fora do propósito. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, uma das coisas que eu tive que fazer, não foi abrir mão das minhas amizades, mas foi abrir mão daquilo que me afastava do propósito de Deus. Até que eu entendi que eu precisava ter amigos, que a amizade que eu ia exercer tinha que ser missional, influenciar a vida deles, e não ser influenciado por caminho que me leva para fora do propósito. Cuidado com amizades que te esfriam na fé. Cuidado com amizades que te distraem. Cuidado com amizades que te roubam o propósito de Deus, o projeto de Deus. As suas amizades têm que te empurrar para o projeto de Deus, tem que animar a sua fé, tem que acender a sua fé. Natanael, Bartolomeu teve uma revelação de Jesus, que Jesus falou para ele: você é um israelita verdadeiro, um homem que não adola o fingimento. Ele teve acesso à identidade dele em Deus por causa de uma amizade que o conduziu para a presença do Senhor. Amigos de verdade têm que nos conduzir à presença do Senhor. Amigo de verdade fala a verdade. Porque tem aquela máxima, né? O amigo, ele vai ouvir tudo que você fala, vai ver as suas dificuldades, as suas falhas, e ele vai ser sempre o ombro amigo. Amém. Ele vai ser o ombro amigo, mas ele precisa também apontar para o caminho do Senhor. Quantos podem dizer amém? Apontar para o caminho do Senhor. Esse é um princípio interessante. Bartolomeu se converte através de uma amizade. As amizades, irmãos, relacionamentos, tem que nos empurrar para o propósito de Deus, para o projeto de Deus. E ouça, tem coisas na nossa vida que só vai acontecer através de relacionamentos. Tem coisas na nossa vida em Deus que só vai acontecer através de relacionamentos. Por isso que a gente não pode se esconder dos relacionamentos também. E é interessante a gente pensar, né? Muitas vezes nós somos feridos, somos machucados. O que a gente fala? Primeira coisa: vou abrir mão do ser humano, vou deixar para lá, não vou me relacionar mais. Tem coisas, irmãos, que só vai acontecer na sua vida através de amizades espirituais, de relacionamentos saudáveis. Porque o Senhor, Ele vai formando a nossa história através daquilo que o outro tem também para nos agregar. É o que a palavra do Senhor fala: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você tem uma parte, eu tenho outra. Vamos nos conectar para viver o projeto de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, Bartolomeu, ele se converteu através de uma amizade espiritual. Agora, observe, a Bíblia vai falar acerca da identidade de Bartolomeu. Versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Algumas traduções da Bíblia vão falar em quem não há dolo. Quem tem essa tradução? Em quem não há dolo. A maioria das traduções bíblicas vai usar essa expressão: um israelita verdadeiro em quem não há dolo. Essa palavra dolo, ela vem do grego dolos. O que significa? Engano, falsidade, duplicidade. No direito
penal é aquela intenção de cometer um crime. Porque no direito penal você tem o dolo, você tem a culpa, né? A depender da sua conduta, você vai ser enquadrado em determinado artigo. A culpa, perícia, negligência, imprudência, mas o dolo é a intenção de fazer o mal, a intenção de cometer aquele crime. O que Jesus está falando é o seguinte: em você, Bartolomeu, não há dolo, não há engano, não há fingimento. Em você não há falsidade, não há duplicidade. O que Jesus está falando é: o que Bartolomeu era diante dos homens, ele era no íntimo. Sabe por quê, irmãos? Ouça o que eu vou te falar. Metaforicamente, todo homem tem dois corações. Diga assim, metaforicamente, todo homem tem dois corações. O primeiro coração é o coração público. O segundo coração é o coração particular. O coração público é aquilo que mostramos para as pessoas. São as nossas ações visíveis, nossos comportamentos exteriores. É aquilo que nós demonstramos através dos nossos comportamentos, nossas ações. Agora, o coração particular é aquilo que Deus vê quando olha para dentro de nós. O coração particular é aquilo que Deus conhece a nosso respeito. O coração particular é o que nós somos no íntimo. Porque tem pessoas que são uma coisa no público, mas são outras no particular. Tem pessoas que são uma coisa na igreja, mas são outras totalmente diferentes dentro de casa. Jesus, ele expôs esse coração em Mateus capítulo 15, versículo 18, falando com os fariseus: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O que Jesus estava falando é o seguinte: o coração público de vocês é top, é perfeito. O coração público de vocês, as ações visíveis de vocês, está ok. Mas quando eu olho para o coração particular, quando eu olho para dentro de vocês, vocês são sepulcros caiados. Vocês não vivem aquilo que vocês pregam. O coração particular, irmãos, é o que nós somos dentro de casa, no nosso íntimo, com a nossa família. Você sabe qual era a maior característica desse personagem, a maior qualidade, melhor dizendo, desse personagem bíblico chamado Bartolomeu? É que os dois corações dele eram iguais. O coração público era igual ao coração particular. Por isso Jesus disse: em você não há dolo, em você não tem fingimento, em você não há duplicidade, em você não há duas faces, em você não há sombra de variação. O que você é no público, diante das pessoas, você é no particular. Eu te conheço, Bartolomeu, em você não há fingimento. Posso falar algo? Esse é o discípulo que Jesus está procurando. Esse é o discípulo a quem Jesus procura. E esses são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque adorar em espírito é uma coisa, adorar em verdade é outra. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Quando fala em verdade, está dizendo, centrado na palavra, e nós temos que ser honestos diante do Senhor. A nossa fé tem que ser sincera e não fingida. Irmãos, eu gosto muito de pessoas autênticas. Eu gosto muito de pessoas verdadeiras, de pessoas honestas. Eu prefiro me relacionar com alguém fraco, mas que reconhece sua fraqueza, do que alguém fraco, mas que mostra, tenta passar a impressão de que é forte. É muito melhor você se relacionar com alguém que expressa realmente quem ele é, porque assim você pode confiar naquela pessoa, você pode abençoar aquela pessoa, você pode ajudá-la, você pode ser luz na vida dela, porque Deus, irmãos, Ele não vai ungir a aparência, Ele vai ungir quem nós somos.
Vou repetir, Deus não unge aparências, Ele unge quem você é. Então se você está passando por dificuldades, se você está passando por luta, se você está passando por alguma situação na sua vida desconfortável, reconheça isso. Não coloque uma máscara como se tudo estivesse bem, porque é essa máscara que vai te levar para fora do projeto de Deus e vai impedir com que você seja abençoado, ungido pelo Senhor. É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quando nós reconhecemos nossas dificuldades, limitações, nossos pecados, nossas falhas, o Senhor nos unge, porque Deus não unge aparência, Ele unge quem somos realmente. Não se trata de perfeição, se trata de verdade. O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Quantos podem dizer amém? Então Jesus fala: Bartolomeu, você é um verdadeiro israelita. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, um território dentro da tribo de Naftali, uma das 12 tribos que havia em Israel. Geograficamente ele era um israelita, mas ele não era israelita só por causa da geografia, mas por causa da sua posição espiritual. Porque existem duas geografias: a geografia física e a geografia espiritual. Não basta estar no lugar certo, você precisa ser a pessoa certa diante do Senhor. Como você consegue entender isso? Porque às vezes você está no lugar certo, você está na igreja, a sua geografia está correta, mas o seu coração, o Senhor está falando: Bartolomeu, Natanael, você é um verdadeiro israelita, não porque você nasceu aqui, mas porque o seu coração é temente a mim, seu coração é quebrantado, você é um verdadeiro adorador. Importa pensar, irmãos, que essa região de Caná da Galileia era uma região que sofria muitas influências de culturas pagãs, de religião pagã. Só que Bartolomeu decidiu permanecer firme na fé, na expectativa da vinda do Messias. Ele conhecia a Torá, ele conhecia as Escrituras, e mesmo diante de influências de culturas caídas, pagãs, ele se manteve firme. Esse homem tinha muitas qualidades, qualidades que nós temos que ter nos dias de hoje, porque nós também, em meio à nossa cultura que estamos inseridos, sofremos muita influência maligna, ideologias diversas, culturas pagãs, várias religiões, onde os homens dizem: todas as religiões levam a Deus. Não, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos estar posicionados nesses dias, irmãos, em fé, porque o inimigo tenta nos empurrar para fora do projeto de Deus de várias maneiras, de várias formas, em todo o tempo. Nós precisamos ser como Bartolomeu, que mesmo sofrendo influência externas de culturas caídas, ele decidiu permanecer firme. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você permanecerá firme nesses dias. Não importa as influências malignas, não importa as influências satânicas, não importa a cultura que você está inserido, você permanecerá firme diante do teu Deus. Aleluia! Aleluia! Você permanecerá firme. Eu vim aqui nessa manhã, irmãos, para liberar essa palavra sobre a sua vida. Você permanecerá firme. Firme na presença do teu Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Como está o seu coração particular? Porque o coração público, ele está sempre top, mas o coração particular tem que ter um encontro do coração público com o coração particular, para que a unção se estabeleça sobre as nossas vidas. Essa é da grandeza de Bartolomeu, de Natanael. Jesus reconheceu
a capacidade dele de manter um coração puro, sincero, sem engano, mesmo vivendo em um ambiente espiritualmente complexo e desafiador. Agora o versículo 48, o diálogo começa a ficar ainda mais interessante, porque depois que Jesus falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento algum, em quem não há dolo, Natanael fez uma pergunta a Jesus. Qual foi a pergunta? De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Irmãos, eu não sei se essa conversa te chama a atenção como deveria chamar, porque Jesus fala algo aparentemente simples: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Isso foi suficiente para Natanael, Bartolomeu, olhar para Jesus e falar: o Senhor realmente é o Filho de Deus, o Senhor realmente é o Rei de Israel. Parece algo simples, né? Parece algo simples. Por que de tudo isso? Por que de uma resposta tão profunda? Por que de uma revelação tão profunda, se o Senhor falou algo simples com ele? Aqui nós temos duas linhas teológicas. Eu quero compartilhar com os irmãos essas duas linhas teológicas. A primeira linha teológica é que a figueira na Bíblia tem um símbolo de felicidade e sabedoria. Se você ler Zacarias capítulo 3, versículo 10, lá fala de uma profecia em que o povo de Deus seria encontrado debaixo da figueira. Por quê? Porque a figueira era o local onde os homens estudavam a Torá. Quando um homem queria meditar nas escrituras sagradas, estudar as escrituras, ele saía de casa e ele ia para debaixo da figueira, e ali ele estudava as escrituras, ele orava, ele fazia suas meditações. Por isso que a figueira é conhecido como símbolo de felicidade e sabedoria, porque só a Torá, só a palavra de Deus pode nos dar felicidade e sabedoria verdadeira. Então, existe uma linha teológica que diz o seguinte: que quando Natanael estava ali debaixo da figueira, a meditar na palavra de Deus, ele fez uma oração que só o Senhor poderia conhecer. Ele fez uma oração que ele não tinha contado para ninguém. Aquela oração do íntimo. Sabe quando você ora e só você sabe que você orou? Você não compartilhou com ninguém, você não falou com ninguém, é você e Deus, naquele momento de quebrantamento, ali no seu quarto, sabe? É porque o nosso quarto é a figueira dos dias de hoje. Ali você na presença de Deus, e você fala: Senhor. Aí você faz os seus votos, seus compromissos com Deus. Ninguém sabe, só você e Deus. É o que estava acontecendo com Bartolomeu. E ele fez uma oração que Jesus ouviu. E aí Jesus olha para ele e fala: eu te vi, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. É como Jesus estivesse falando assim: eu ouvi a sua oração, aquela oração que você fez no secreto, eu ouvi. Porque, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele ouve as orações que fazemos no secreto. Às vezes você nem fala, mas Ele discerne. Quantas respostas eu já tive de orações que eu não fiz com palavras, mas eu fiz aqui dentro de mim. Porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos como orar. A palavra do Senhor fala isso. E é por isso que o Espírito de Deus, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos muitas vezes como orar, mas o Espírito Santo, Ele vai discernindo nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e Ele leva tudo isso para o Senhor. Então muitas vezes, você nem orou com palavras, mas o Senhor conhece seu coração e respondeu a sua oração no íntimo. Isso aconteceu comigo várias vezes, mas eu falo: Senhor, eu pensei nisso, eu senti isso, eu queria isso, mas não deu nem tempo de orar, o Senhor já fez.
porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então a primeira linha teológica vai dizer isso, que o Senhor Jesus ouviu uma oração no íntimo. Ele estava ali, Bartolomeu, debaixo da figueira, orando, buscando conhecer as Escrituras, e o Senhor estava ali contemplando ele no íntimo. O que me chama a atenção é que o Senhor fala: eu vi você debaixo da figueira. Por que o Senhor falou eu vi? Porque era uma posição espiritual. Vamos lembrar de um contexto que fala sobre oração. Eu gosto sempre de voltar nos princípios. Como pastor, eu gosto de ter a certeza de que os irmãos estão aprendendo. Quando Jesus foi falar sobre oração, ensinando os discípulos, ele falou o seguinte: quando vocês forem orar, entrando no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em secreto, e o pai que vê em secreto recompensará. O contexto era oração, mas Jesus não falou e o pai que ouve em secreto, e o pai que vê, porque oração é uma posição espiritual. Como você consegue pegar isso? A oração, irmãos, não é só palavras, é uma posição de dependência em Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, e o pai que vê, porque o pai quer nos ver, irmãos, em um lugar de dependência, um lugar de quebrantamento, um lugar de obediência. Não basta você orar com palavras, o Senhor quer te ver num lugar onde você expressa o seu temor a Ele. Tem muitas pessoas que oram muito e recebem pouco, porque quando o Senhor olha para elas, não vê elas no lugar de dependência, de obediência, de submissão. Agora tem pessoas que não oram nem tanto, mas quando Deus olha para elas, vê elas ali, em quebrantamento, confiando, esperando no Senhor. Senhor, não saia daqui enquanto o Senhor não me der uma palavra. Há uma dependência, uma disposição interior de fazer a vontade do Pai. Oração é uma posição espiritual. Então Jesus está falando, eu te vi debaixo da figueira. Quem está entendendo? Agora a segunda linha teológica. O Dr. D.A. Carson, um grande teólogo canadense, vai corroborar com essa ideia, e eu creio muito nisso aqui que eu vou falar. D.A. Carson fala o seguinte, que naquela época em que Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade, quantos lembram disso? Quando Jesus nasceu, com medo de que o Messias surgisse, Herodes mandou matar as criancinhas que haviam nascido até 2 anos de idade. Bartolomeu era da mesma idade de Jesus. E conta a tradição judaica, o Talmud vai falar sobre isso também, que a mãe de Bartolomeu, de Natanael, para esconder a criança, o bebê, colocou ele debaixo da figueira, escondeu ele debaixo da figueira, e ela ficou orando dentro de casa, para que o Senhor desse livramento ao seu filho. Você sabe que houve uma matança naqueles dias. José recebeu uma divina revelação, levou Jesus para o Egito, e ficou lá muito tempo, até que o ambiente fosse normalizado. E o que aconteceu? O Senhor livrou Bartolomeu, e ele não foi morto pelos soldados romanos, que estavam a serviço de Herodes. E quando Bartolomeu cresce, a sua mãe contou essa história para ele, e falou o que tinha acontecido, e pediu para que ele não falasse para ninguém. E aí vem Jesus e fala: Bartolomeu, quando o inimigo queria tragar a sua vida, quando o inimigo queria te matar, eu cuidei de você, eu te vi debaixo da figueira, e eu cuidei de você, eu te dei livramento. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus não está cuidando de nós, mas Ele está no governo da nossa história, da nossa vida. Às vezes nós achamos que o Senhor está passivo em relação às tribulações, às lutas que passamos, mas hoje que eu vou te falar, perto o Senhor sempre está. Você pode não estar sentindo, vendo, mas Ele está cuidando de você nos detalhes.
Foi por isso que Jesus falou: eu te vi. Você não estava ali sozinho, Bartolomeu. Você ainda era um bebê, mas eu já estava aguardando você, te protegendo, para que o meu propósito se cumprisse na sua história. Eu gosto mais dessa linha teológica. É mais forte, né? E tem base histórica. O Talmud já fala sobre isso, e alguns autores, sobretudo D.A. Carson, que é um grande teólogo canadense, estudioso da palavra, ele vai falar sobre isso. Irmãos, o Senhor cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele sempre está perto de nós. E esse homem, chamado Bartolomeu, que teve grandes experiências com o Senhor, ele morreu como um mártir. A Bíblia não vai mostrar nenhum sermão de Bartolomeu, nenhum milagre que Deus operou através da vida dele. A Bíblia não vai falar absolutamente nada sobre ele, a não ser esse momento aqui de João capítulo 1, e depois em Atos, quando ele é encontrado em Jerusalém com os demais apóstolos. Mas a Bíblia não faz nenhum relato de um prodígio que Deus operou através da vida dele, de um milagre que Deus operou através da vida dele. Porque a maior qualidade de Bartolomeu é que ele era um homem íntegro diante do Senhor. Ele era um homem correto diante do Senhor. Ele era justo diante do Senhor. Ele tinha uma fé sincera, e essa fé levou Natanael a pregar na Índia. Ele pregou em vários lugares no mundo. E a história vai dizer que ele morreu na Armênia como mártir. Esfolaram Bartolomeu por causa da sua fé em Cristo Jesus. O pintor Michelangelo, ele tem uma pintura na Capela de Sistina, no Vaticano. Essa pintura retrata exatamente Bartolomeu como mártir. Ali está ele, sem pele, uma outra pessoa com a faca na mão, retratando exatamente a morte dele. Há uma questão histórica, né, que é como se Michelangelo estivesse fazendo uma denúncia, porque ele se sentia também esfolado naquela época por tudo que estava acontecendo com ele. Então ele retrata a morte de Bartolomeu, fazendo alusão àquilo que ele estava vivendo. Bartolomeu levou a sua fé até as últimas consequências, ao ponto dele perder o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Arrancaram a pele dele por inteiro, mas ele se manteve firme na presença do Senhor, não negando a sua fé. Sabe por quê, irmãos? O nosso corpo mortal pode ser destruído, mas todavia tem um prédio celestial nos aguardando na glória eterna. Você crê nisso? Esse era Bartolomeu, um homem que viveu como um mártir, morreu como um mártir, e levou a sua fé até as últimas consequências. Hoje nós estamos falando sobre Bartolomeu, porque não importa como ele é chamado, Bartolomeu, Natanael, a questão é que ele é lembrado como um grande homem de Deus. Como você quer ser lembrado? Eu não sei você, irmão, mas eu não quero ser lembrado como um grande advogado, empresário, ou qualquer outra profissão que eu venha escolher. Eu quero ser lembrado como alguém que era temente ao Senhor, que amava ao Senhor. A pergunta que eu te faço é: como você quer ser lembrado pelo céu? Porque, irmãos, passará, irmãos, os céus e a terra, mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá, porque a palavra do Senhor permanecerá em você. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Se você vive a palavra, se você guarda a palavra, você jamais vai passar. Quantos podem dizer glória a Deus? Que você seja lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas, que é temente ao Senhor. Possamos ser lembrados pelo céu como alguém que viveu todo o propósito do Senhor.